Bom, continuamos esse assunto. Na reta final da eleição aqui em São Paulo, uma nova polêmica envolve Pablo Marçal por causa de um documento falso contra Guilherme Boulos. E mais um Datafolha foi divulgado agora há pouco, como a gente já conferiu aqui, e confirma o empate triplo na liderança em São Paulo. O nosso entrevistado agora é o cientista político e especialista em pesquisas eleitorais, Renato Dorgan. Tudo bem, Renato? Como vai? Obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite a todos aí da Jovem Pan, Thiago, doutor Cristiano, que eu vi aí. É sempre um prazer estar com vocês nessa disputa aí, final aí de São Paulo e do Brasil inteiro. Prazer é nosso. Ô, Renato, de que forma esse caso envolvendo Pablo Marçal agora nesse sábado pode ter algum tipo de interferência nas urnas? A gente falou agora há pouco também da pesquisa Datafolha, daquela porcentagem de eleitores bolsonaristas que vão pendendo para um lado, depois pendem para o outro, do prefeito Ricardo Nunes. O que é mais primordial ou preponderante nesses últimos instantes até a abertura das urnas nesse domingo às 8 horas da manhã? Esses últimos instantes agora vai ser o trabalho digital ali que vai chegar, né? Porque a campanha em si, ela no anoitecer, ela vai acabando ali, né? Mas essa questão do Pablo Marçal, da questão dos laudos ali, da receita médica ali, que criou uma polêmica muito grande de sexta para cá, ela pode ter algum efeito, sem dúvida, mas eu não sei, a minha sensação é que ela conversa muito já com quem não iria votar nele, né? O que a gente percebe pelos números do Datafolha é o que vinha aparecendo ali nos últimos 4 dias, que é uma cristalização do Guilherme Boulos que já era esperada, porque a diferença da espontânea e da estimulada de Boulos era mais curta do que de Nunes e Marçal, né? Então, isso parece muito real, e daí com o advento do presidente Lula hoje em São Paulo, isso parece que fortaleceu e possivelmente cristalizou ali nesses patamares, que são patamares históricos do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. As dificuldades do PT é romper com essa bolha, né? O PT e do PSOL, agora Boulos é do PSOL, mas é uma candidatura que a gente vê muito mais ali como o PT. A gente precisa entender também quantos eleitores vão lá na urna amanhã votarem 13 em vez de 50. Esse que é outro problema. Pode ter uma quantidade grande ali de erro nisso, né? E talvez isso se conserte na hora ali. O embate ali, Marçal e Nunes, que está empatado ali tecnicamente nessa pesquisa do Datafolha, ele é muito real. A gente está sentindo isso nas ruas e estamos sentindo os últimos números, né? Parece que essa concentração do Nunes é uma concentração da força da máquina, uma concentração de votos vista muito ali nos últimos momentos ali, na periferia da cidade, nos bairros ali em que a ação dos vereadores é muito importante. A chapa do Nunes é uma chapa muito grande, enquanto que o Marçal é uma onda ali, principalmente no voto de classe média, jovens, né? É um racha literal do bolsonarismo, né? O que a gente percebe é que o embate Bolsonaro-Lula em 2022 em São Paulo foi muito acirrado, mesmo com uma vitória apertada ali de Lula, e a gente está vendo ali que o Boulos está pegando grande parte desse voto do Lula, mas tem uma parte do voto do Lula flutuando bastante, porque os patamares de Lula ali foram muito maiores em São Paulo. Sim. Então, talvez Tabata ali, eu já ouvi que hoje tem alguns trackings com uma subida da Tabata, mas não uma subida que a credencie para um eventual segundo turno. Então, eu acho que essa chegada, essa definição desse voto Marçal versus Nunes vai ser muito forte ali nesse eleitor mais ao centro, mais à direita, principalmente. O do Marçal está ali na direita, mas o do Nunes também está ali à direita e pega uma parte ali do centro. E o dia da eleição é um dia importante. A chapa do Nunes, de alguma maneira, ela pode fazer uma influência amanhã, porque amanhã, embora a boca de urna seja proibida, mas existe um volume maior na rua da ação desses vereadores. De alguma maneira, isso pode influenciar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente detecta que tem um voto envergonhado do Marçal. É um voto muito diferente do voto do Bolsonaro, que de 2022, que era um voto que as pessoas gostavam de falar, se vestiam, colocavam camisa. O do Marçal, tirando aquele núcleo muito rígido dele,
tem muitos eleitores não falando. A gente detectou isso em qualitativas também nas últimas 2 semanas, que tinha um eleitor ali que ficava quietinho, que não falava, e quando a gente pedia para votar secreto ali, Sim. votou Marçal. Então, são várias variáveis. É uma chegada muito significativa. Também tem o anti-esquerda, que também tem esse voto. Então, muita gente ali vai olhar para o segundo turno, quem será o candidato que tem mais chance de vencer da esquerda. E também não está definido que Boulos está no segundo turno. Ele tem um empate dentro da margem ali, mas parece que ele está mais cristalizado. E, Renato, vou chamar o Cristiano Vilela para participar aqui da nossa conversa, a expectativa para a eleição desse domingo. Vilela. Renato, boa noite, sempre bom falar contigo. Renato, nesse contexto que você colocou bem, de eleição extremamente empatada, parelha, nessa reta final, tem um outro ponto que a gente tem presenciado nos últimos anos, que é um certo aumento das abstenções, daquele eleitor que, apesar da obrigatoriedade, acaba não comparecendo às urnas. Na sua visão, se nós mantivermos esses números mais altos que temos tidos nos últimos anos, isso pode, de alguma forma, beneficiar um dos candidatos e atrapalhar algum dos candidatos? Pode sim, Cristiano. E assim, eu até falei isso no programa Linha de Frente aí da Jovem Pan News, que eu faço às vezes ali, participo com o Fernando Capês. Falei isso ontem no programa. A abstenção, você não consegue medir, né? Você consegue perguntar. A gente começou a perguntar nas últimas 2 semanas em alguns lugares. E a gente começou a sentir que, claro, vai ter abstenção, evidente. Tem muita gente que responde estimulada e não vai votar no domingo. O que a gente pode perceber é que eleitores de classe D, principalmente, que são os que moram nos lugares mais longínquos da cidade, ali na periferia, que tem difícil acesso para as escolas, normalmente são os que mais faltam. Ao mesmo tempo, é nesse eleitor que tem o maior número de indeciso, né, no momento final da eleição, né? Então, assim, também pode ter nesses lugares, a abstenção pode mudar um pouco esse resultado. A gente está percebendo que nesses bairros mais pobres, a força ali de Nunes, do próprio Boulos, ela é mais considerável do que o próprio Marçal. Mas isso não quer dizer muita coisa, entendeu? Então, pode ter ali muita gente respondendo, estimulada e a própria espontânea, mas que não vai votar. E isso é o grande segredo ali para a gente se aproximar da quebra dos resultados de pesquisa versus o resultado final da eleição. Os americanos, como o voto é facultativo nos Estados Unidos, eles conseguem fazer mais esse cálculo ali, porque são 2 partidos normalmente, e você consegue saber quem não vai, quem vai e quais são os cortes. Aqui a gente começou a perguntar, a partir da eleição de 2022, se o eleitor ia votar ou não no dia. A gente começou a perceber que é sempre mais nesse corte da classe D, são mais jovens às vezes, ou os mais idosos, então ou mais de 60 anos, ou os que têm menos de 24 anos, que não vão votar. Muitas vezes, na maioria das vezes, é a classe D e às vezes a classe A, em determinadas regiões do Brasil. Mas é que a classe A ela tem uma porcentagem pequena na decisão final ali, né? Cidades ali como São Paulo, ela tem ali cerca de 5% desse eleitor na classe A, mas na classe D ela tem ali coisa de 15%, 16%. Então pode ter uma certa quebra, principalmente nessa reta final. E a gente não consegue saber aonde que vai ter o maior número de abstenção do ponto de vista técnico, né? As pesquisas poderiam se aprofundar mais, isso é uma briga, né, da gente, da nossa área, que é fazer mais um estudo mais aprofundado disso, e isso está desde 2022 vindo, a gente está mais preocupado com isso, né, por causa do gap que dá ali, muitas vezes, do número de pesquisa um dia antes e do número da abertura de urna, né. Ô, Renato, aqui em São Paulo você diria que, pelo menos, a única garantia que existe é que haverá segundo turno ou nem isso? Não, vai. A única garantia é que haverá segundo turno. Eu acho que não tem como. Você tem 3 candidatos super competitivos e ainda tem ali a própria Tabata ali, que parece, né, que vai alcançar ali
2 dígitos, vai passar dos 10%, pode ser que passe. Então, é muito, muito difícil primeiro turno. Primeiro turno, aquela onda Dória que teve em 2016, foi uma onda atípica ali, bem diferente. Você vinha sentindo em tracks uma subida real ali, um descolamento muito, muito incisivo, uma desidratação ali do Russomano e da Marta naquele momento, em 16. Nessa eleição você não percebe esse descolamento ali final ali na maior parte dos institutos, né? Claro, a gente está falando aqui dos institutos sérios, a gente está conversando em cima do Datafolha, que é um instituto super sério, e esses números ali, com certeza a gente vai ter segundo turno. Agora, não dá para definir quem é que vai, não. Entre os 3 ali que estão na frente, isso daí está tudo meio que dentro de uma margem. Tem a questão que o doutor Cristiano falou que é real, que a abstenção, ela tende sempre para algum lado, claro, não é simétrica, a abstenção vai proporcionalmente, quem responde Boulos, Marçal e Nunes vai faltar amanhã, não acontece isso, isso se baseia muito mais em cortes de idade e de renda, né? E a concentração histórica aqui em São Paulo é nas áreas, sim, mais pobres, e entre jovens e nos mais velhos, nos mais de 60. Então, a gente só vai saber amanhã, a hora que abrir a urna ali, e vamos ver o que vai acontecer. São Paulo tem resultados históricos ali, Fernando Henrique e Jânio em 85, teve Erundina, Maluf e Leiva em 88. Claro que a gente depois passou para algumas eleições que eram mais fáceis ali, com uma distância maior. Em 2012 a gente teve um embate do Serra com o Haddad, com o Russomano, que foi muito apertado, que teve surpresas finais ali, né? Então, parece que essa daí a gente só vai saber a hora que totalizar os votos. E eu acho que essa segunda vaga vai ser no final ali, no photocharge, ao estilo das eleições mais dramáticas que a gente já viu. Vilela? Renato, um outro aspecto importante, que muito se falou nesse processo eleitoral inicialmente, mas eu gostaria de ouvir de você, qual é a sua análise agora que a gente está chegando no final, se a influência dos padrinhos, especialmente Lula, em relação a Boulos, Jair Bolsonaro, em relação aos nomes do campo mais conservador, vamos dizer, não apenas Nunes, mas também a Pablo Marçal, já vista que uma parcela significativa do eleitor de Bolsonaro foi com Pablo Marçal, está indo com Pablo Marçal nessa eleição. Na sua visão, esses principais padrinhos, Tarcísio também, no caso de Nunes, né? Esses principais padrinhos políticos, eles estão influenciando bastante, moderadamente ou pouco nessa eleição municipal? Eu acho que assim, eu acho que pelo Brasil um pouco, tá? Aqui em São Paulo a gente percebe que moderadamente. Moderadamente por quê? Porque tem uma disputa. Hoje o Lula veio para São Paulo e ele reforçou esse voto no Boulos, né? Ele acaba que é o que a gente chama de cristalizar. O do Bolsonaro, eu acho que possivelmente se o Bolsonaro não tivesse ali, o Bolsonaro e o Tarcísio com o Nunes, aí a gente teria possivelmente um descolamento e um possível segundo turno Boulos e Marçal, se Bolsonaro e Tarcísio tivessem abertamente com Marçal. Isso a gente percebe ali que talvez Bolsonaro e Tarcísio estão ajudando o Nunes ali a segurar. Se Nunes não tivesse isso, possivelmente ele estaria descolado. Mas eles não são preponderantes para a escolha, ok? O que a gente percebe é que em São Paulo ali, eles têm talvez uma força maior do que no resto do país do que a gente está assistindo. No resto do país ali, principalmente, o apoio de Lula ele é muito fraco. A gente vai ver em vários lugares ali que historicamente sempre teve um embate ali da esquerda com o centro, ou da esquerda com a direita. Vai ter disputas de centro contra a direita, de centro contra centro, de direita contra direita, e que a esquerda e que Lula ali não teve tanta força. Mas num lugar assim muito como São Paulo é importante, mas já cosmopolita, né, que as discussões elas ultrapassam a questão local, a questão ali da administração em si. Talvez Lula, Bolsonaro e Tarcísio, Lula e Bolsonaro, tá? Vamos em Lula e Bolsonaro. Tarcísio, eu acho que ele foi um fortalecedor de algumas imagens, mas ele não definiu quase que nenhuma eleição em São Paulo e muito menos fora de São Paulo. Ele apenas reforça imagens ali de afirmar ali, esse candidato realmente ele está no corredor da direita, mas Tarcísio como cabo eleitoral, eu acho que ainda está
bem distante de Lula e Bolsonaro ali. E, Renato, uma última questão. Você falou lá atrás sobre o que acontece normalmente em São Paulo com a esquerda, né? Mas não dá para se cravar quais candidatos vão para o segundo turno, ou pelo menos um deles estaria no segundo turno. É difícil que haja um segundo turno entre o atual prefeito e Pablo Marçal, porque a esquerda tradicionalmente tem os seus 20%, 25%, até 30% aqui em São Paulo. Isso depende o quê? Se muita gente que vota, por exemplo, em Tabata Amaral, vê na hora que ela não vai decolar e aí acaba optando por um outro candidato, qual é essa jogada também do voto útil aqui em São Paulo, Renato? Sim, sem dúvida. Eu acho seria possível, nos últimos números, ter uma disputa dentro do corredor da direita e a esquerda ficar de fora. Não é impossível, muito pelo contrário. Isso pode acontecer, mas o que a gente está vendo, e você tocou muito bem, Thiago, é a questão da Tabata. O que a gente sente é que a Tabata foi bem no debate, no último debate, né, que teve na quinta-feira. O que a gente vem acompanhando nos trackings é que ela não está caindo, ao contrário, ela está subindo um pouquinho ali dentro dentro da margem ali dela, mas ela não está perdendo voto, não está desidratando, ela está muito mais parecida ali, ela está até muito maior que a Simone Tebet em 2022, mas ela está muito mais parecida com a Simone Tebet, que foi ali ganhando corpo do meio para o fim da eleição, do que do Ciro Gomes, que sim teve uma desidratação principalmente favorável ao Bolsonaro, por incrível que pareça, em 22. A Tabata, a gente não está vendo isso. A notícia que eu tenho dos trackings de hoje é que ela até está subindo e ela possivelmente vai ter ali acima de 2 dígitos. Então, o Boulos ele não tem margem para isso, né? O Datena já está muito baixo, Marina Helena é um eleitor ali que não se identifica com a esquerda. Então, assim, mas de qualquer forma, a vinda do Lula parece que é uma vinda para cristalizar, para não deixar, ao contrário, não é de ir para a Tabata por Boulos, mas é não deixar o Boulos perder voto para o Nunes, que não é impossível, principalmente nas periferias, porque a ação dos vereadores é muito forte da chapa, e para a própria Tabata. Então, assim, é impossível o Boulos ficar de fora? Não, não é impossível. Não é impossível. Nunes aí teria que tirar ali bastante votos, bastante não, mas tirar uma quantidade de votos de Boulos nesses bairros mais, não, esses bairros de classe C e D que estão na periferia de São Paulo, principalmente na zona sul ali e na zona leste, nas periferias mesmo. Então, aí teria que Nunes tirar Boulos do segundo turno. É muito difícil Marçal tirar votos de Boulos. Isso a gente não consegue ver com muita clareza. Talvez também possa até tirar entre jovens, porque Marçal ele extrapola ali a lógica do voto tradicional da direita. Ele consegue flutuar também nas classes mais baixas, principalmente entre jovens. É uma equação super difícil. Não é impossível o Boulos ficar de fora, mas é mais difícil, ok? Se você pudesse ali apostar, seria Boulos contra Marçal ou Boulos contra Nunes. Mas pode acontecer Nunes contra Boulos, não tem, Nunes contra Marçal, não tenha dúvida. No Rio Grande do Sul, no governo do estado, na eleição de 22, a gente teve ali uma reta final, na apuração, que ninguém esperava, Onyx, Eduardo Leite e o candidato do PT, eu acho que chama Preto, né, o nome, eles chegaram no final ali, cabeça a cabeça, e podia ter dado ou Onyx, e deu, né, Onyx versus Eduardo Leite, que são dois perfis de direita ali, um é de centro, que é o Eduardo Leite, e o Onyx seria de direita. E deu isso. Mas ficou ali por décimos de dar também Onyx versus o candidato do PT ali, daquele momento. Então, pode acontecer? Pode. Não é impossível a direita estar no segundo turno, ou o centro, a direita, é uma briga ali que não sei o que o Bolsonaro vai fazer ali. Mas eu acho, não sei, pode acontecer, sem dúvida, pode, não dá para saber não. Bom, as respostas... É meio que igual tudo. Pois é, as respostas só amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Amanhã, né? Com certeza. Renato Dorgan, cientista político, especialista em pesquisas eleitorais, muitíssimo obrigado pela participação, pela análise aqui na Jovem Pan, e bom voto e um abraço. Até a próxima. Obrigado, um abraço, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Prazer. Jovem Pan, um abraço, Thiago e Cristiano.